Om Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Barivan Shri Guru Shri Guru Shri Guru Hakshama Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Barivan Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Barivan Shri Guru Shri Guru Shri Guru Hakshama Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da série Respondendo Questões. Neste ensolarado dia, estamos aqui gravando esse vídeo, vamos trazer interessantes questões, sugestões de temas formulados pelos amigos através da interação que vocês têm comigo, comentando vídeos como esse, postagens que faço por escrito no Facebook, na parte de textos desse canal do YouTube, nas conversações que tenho pelo WhatsApp, Messenger, e através das conversas que desenvolvo também com os amigos que enviam para a minha caixa postal marceloalacepaiva@gmail.com temas. Ok? Parâmetro fundamental de nossa conversa aqui, o que dá base para que essas conversas aconteçam é o respeito mútuo. Todos aqueles que desejarem trazer alguma consideração aqui, algum comentário, façam esse comentário naquele espírito de bem-querença, e esses comentários serão evidentemente transformados em questões aqui, não importando se a questão até já foi desenvolvida, não é? Seguindo o espírito, né, do ensinamento de Sri Ramakrishna. Vemos isso no Sri Ramakrishna Kathamrita. Muitas vezes os tópicos são repetidos e sempre Sri Ramakrishna traz um brilho novo aquelas questões. Evidentemente que eu não sou Sri Ramakrishna, mas eu espero que a graça de Thakur esteja aqui junto de nós, porque ele está aqui. Ok? Então, é isso, meus amigos. Vamos às questões de hoje. Primeira delas. Vejo a maneira de falar de homens homossexuais e percebo que há uma grande uniformidade de trejeitos, entonação, gostos e formas de se vestir. E isso é no mundo inteiro. Isso não nos leva a crer que há de fato um terceiro modo de ser, que não é apenas o modo comum do masculino e do feminino? Há, em termos espirituais, um terceiro sexo? Ok. Em termos espirituais, nós somos almas espirituais eternas e não estamos vinculados efetivamente a essa conformação de gênero, como entendemos aqui, muito relacionado ao elemento biológico, né? ao aspecto morfológico, né? O nosso corpo biológico, né? Tem as características do homem e da mulher, né? E a própria identidade de gênero e coisas assim. Do ponto de vista da devoção do caminho do Gaudiya Vaishnavismo, compreende-se que o estado mais alto do alcance das almas, quando elas alcançam a morada eterna de Deus, no relacionamento mais pessoal e profundo, todos nós, almas espirituais, somos femininos. E nos relacionamos com o masculino fundamental, o Purusha, a pessoa, o homem, o ser Purusha, que se relaciona com todos, que são manifestações, então, de sua energia, de sua Prakriti, de sua Shakti. Então, nesta maneira de ver, na morada final de Deus, Deus Govinda vive com sua consorte espiritual, que é a sua Shakti, Radha, e todas as almas são que alcançam essa comunhão final mais alto, mais elevado estado da devoção, são como Mandjaris, servidores de Radha. Então, nisso estabelece-se uma relação constitucional
da condição das almas como contrapartes femininas, na verdade, da energia do Senhor. Essa é uma maneira de ver, não é? Maneira de ver que se assemelha um pouco ao pensamento dos gregos, que dizem que tudo que se manifesta aqui é uma forma acanhada da realidade espiritual. Então, verdadeiramente aqui existiria essa personificação eterna do masculino e do feminino, existindo como uma imagem, não é? Deste casal divino e das associações das almas eternas com esse casal divino. Sri Ramakrishna dizia, né? Deus é meu pai, Deus é minha mãe. Nesse sentido do casal divino que ele dizia, né? A energia como a Shakti e a fonte da energia como o Purusha. Esse é o ensinamento de muitas escolas, né? Esse definitivamente não é o ensinamento da teologia do cristianismo, por exemplo, né? Tem o seu entendimento da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não está compondo essa percepção na qual nós somos, né, diretamente relacionados à energia de Deus, né? Veja, é Deus e sua energia. Ok? Então, a manifestação de todo o universo nessa perspectiva é uma manifestação da sua energia, não é? Aí aqui a ideia são dois deuses, masculino e feminino? Não, na verdade é Deus e sua energia. Mas a sua energia está sempre junto com ele, então é ele, de certa maneira. Então depende do ângulo que você compreende, né? Então tem essa concepção aqui, essa maneira de compreender, né? Então aqui diríamos, né, que constitucionalmente nós somos essas mandiares, almas femininas. Eu já falei aqui, né, na minha experiência com um hino cristão ortodoxo chamado Dulcíssimo Senhor Jesus, que eu, né, assim, naqueles dias em que eu estava ali muito vigoroso dentro da igreja ortodoxa, é um cânone, é uma composição hinográfica, assim, de muitas partes, e no final dela dizia, meu esposo, meu tudo, e eu cantava aquilo, né, rezava aquilo, entoava aquilo, com um constrangimento sincero. Dizia assim, caramba, como eu posso me relacionar com o Senhor Jesus o vendo como meu esposo? Em muitos sentidos eu achava que aquilo não cabia, mas sobretudo porque eu era um homem. E aí o que acontece, né? Quando conheci a espiritualidade de Sri Ramakrishna, né, vi que uma das fases da Lila de Sri Ramakrishna, ele se identificava tanto com as gopis de Vrindavan que ele se vestia como mulher, se comportava como elas, né? Tinha os trejeitos, tinha as coisas. Imagine o choque que era para as pessoas. Não tinha nada de sexualidade nisso, tinha a completa absorção de um modo de ser, né? Assim como ele também se comportou como Hanuman, ok? Se desfez de todas as roupas, andava nu, se desfez do seu cordão bramínico e ficava em cima de uma árvore como um macaco. Tal a sua bava, né? O seu sentimento de profunda imersão na vida dos grandes seres. E veja, Gopis e Hanuman são da mesma seara, os devotos, profundos e completamente entregues, né? Então, Sri Ramakrishna, por exemplo, adotou a postura do relacionamento parental com Deus, ou seja, eu sou filho, o filho, filhinho. Estou buscando minha mãe como o gatinho busca a mãe gata. O Senhor Jesus também nos apresenta a forma de uma expressão da espiritualidade do amor parental. Veja, na teologia cristã, ele é um com o Pai, ele é Deus, Filho. Mas na sua exposição do Evangelho, ele diz: eu sou o Filho. Subo para o meu Pai, subo para o vosso Pai, subo para o meu Deus, subo para o vosso Deus. Então a relação dele é uma relação de filho que volta para o Pai. Essa é a expressão da espiritualidade do Senhor Jesus. A expressão da espiritualidade de Sri Ramakrishna Paramahansa é do filho, não é? A expressão da espiritualidade do servo, né, manifestada aqui, tem essas características. Pode ser a do amor conjugal, um amado, né? Você vê isso muito no discurso dos sufis, né? A busca do amado, o amado e o amante se tornam um só, né? E você tem essa coisa do servo, né? Eu sou um servo do Senhor. Eu sou seu filho. Eu sou seu amigo, o Senhor é meu amigo.
né? Essas bavas, essas relações, essas rasas e bavas, sentimentos e relações diferentes com Deus, lá no píncaro da realização espiritual, não é? Então você tem essas manifestações. O que vamos perceber aqui é que a nossa identidade como hétero, homo, não está contida aqui. A nossa identificação como homem e como mulher não é o ponto aqui. Assim como não é a nossa identificação como brancos, como negros, como pardos, como amarelos, como vermelhos, como caucasianos, como asiáticos, africanos, europeus. Não é essa a configuração, não é esse o nome do jogo. O nosso vislumbre a respeito dessas coisas, então o ápice são as mandiares, são as gopis de Vrindavan. Então nós vamos imaginar aquelas mocinhas vestindo sari, né, com coisinha aqui no nariz e tudo mais. Por quê? Porque isso é o que para nós é ilustrado através do único meio possível de transmitir para nós ideias com os conceitos que temos. Assim como nós temos todas as ideias espirituais, elas são imagens do sublime que entendemos. Mas isso é uma aproximação. Então essa relação, né, no plano superior não deve ser entendida assim. Como deve ser entendido? Como união, maravilha, ápice, graça, felicidade, alegria, gozo e amor. É assim que devemos entender. Então, a gente faz uso do que a gente tem aqui, porque foi trazido pelos rishis, foi trazido pelos sábios, pelos videntes, pelas escrituras, pelos shastras. Respeitemos isso e façamos uso disso. Mas se você quiser pensar intelectualmente nisso, entenda, não alcançará intelectualmente. Não é? Então aqui esse amigo pergunta a respeito desse aspecto que são dos elementos indivíduos, homens, não é? Pessoas do gênero masculino que são efeminados. É disso que ele está tratando, né? O estereótipo da figura do homossexual, né? Muitas vezes retratado, né? De modo caricato, ele é visto também na realidade das expressões das pessoas. As pessoas não estão fazendo um tipo, elas de fato se manifestam assim. E é como ele diz, de modo universal, você vai ter um sujeito assim, efeminado, assim, com os mesmos trejeitos, com o mesmo modo de falar, com as mesmas, né, expressões, posturas corporais e até gostos e tudo mais, em todos os lugares do mundo. E seria em todas as épocas. É que no passado isso era muito reprimido. E hoje em dia nós temos a ideia de que aceitar que as pessoas são assim. Não é? Então qual é o ponto? Não necessariamente todos os homossexuais masculinos têm essa característica. Alguns não, alguns são completamente, né? Passam desapercebidos. São aquelas pessoas que muitas vezes estão no armário. E muitas vezes não estão no armário, então, mas tem uma postura diferente em relação a isso. Não tem os mesmos trejeitos, né? O que caracteriza aqui é que isso não tem exatamente a ver com a sexualidade, né? Existe também o caso das pessoas homossexuais de gênero feminino. Você não tem uma caracterização assim, né? De uma de um aspecto estereotipado que seja tão marcante, por exemplo, né? Seria o quê? Então, quarto sexo, não é? Você tem, sim, mulheres que são mais masculinizadas nesse sentido, né? Que buscam, né, retirar delas essas características mais femininas e são homossexuais. E você tem mulheres que são homossexuais e são muito femininas. Não tem? Da mesma forma, você tem os homens que têm essa manifestação clara de um aspecto efeminado e tem outros que são externamente masculinos e são homossexuais. Desejam o mesmo sexo. O que isso tem a ver com as almas? Com a constituição das almas? Nada. Nada determinante. Tudo isso é sob a expressão da Prakriti, da forma com a qual as jivas se expressam. E aí você pode dizer, sim, que existe um molde das jivas que sim se configura com três modos de ser. O masculino, o feminino e o neutro, como disse Sri Sarada Devi. O que ela dizia?
que em ambos os casos, ambos não, nos 3 casos, o que deve se buscar é o amor a Deus, que vai transfigurar todas as coisas. Então, assim, esse é o ponto que muitas pessoas não entendem, né? Sobre o discurso sobre sexualidade. Você vai dizer para as pessoas que são homossexuais, vocês devem viver no celibato, vocês devem viver controlando as suas paixões, sublimando as suas paixões. Esse é o discurso para todos. Esse é o discurso para todas as pessoas. Esse é o ápice, a busca para todas as pessoas. Todas as pessoas devem buscar o celibato e buscar sublimar suas paixões. Ah, mas então vai acabar a raça humana porque ninguém vai reproduzir. Não, não vai parar a raça humana, vai continuar reproduzindo porque a esmagadora maioria das pessoas nunca vai ter nenhum anseio por isso. Mas aqueles que estão numa senda espiritual, qual é o anseio? Reduzir a sua sexualidade. Sem dúvida nenhuma. Dizia Sri Ramakrishna, ideal, um casal. Ele não falava aqui de casais homossexuais, ok? Naquele contexto não existia esse assunto. Mas ele falava, o homem e a mulher se casaram, tal, eles têm desejo um pelo outro e tal, e tá tudo lícito dentro do casamento, ter esse prazer. Eles têm 1 ou 2 filhos. Se os dois forem sérios e aspirantes espirituais, no mesmo diapasão, no mesmo tom, ideal é que eles se tornem companheiros como irmãos e passem a serem amigos de uma jornada de espiritualidade. Veja, é uma dieta proposta por Sri Ramakrishna para quem pode. Nem sempre se pode. Na grande maioria das vezes não se pode. Porque quando nós geralmente casamos com uma pessoa, buscamos uma pessoa, nos unimos com uma pessoa, muitas vezes a gente não está com esse ideal, né? De fazer da nossa vida, todos os elementos da nossa vida sendo parte de uma sadhana. Não, a gente está querendo apenas ser feliz aqui de um modo muito mundano mesmo. O mundano não é malvado. O mundano é a respeito das coisas do mundo. Então, a pessoa legal e tal, amigo que eu tenho atração e a gente gosta muito de ter, né? A vida marital, sexual e tal, e tá tudo em paz com isso, ok? Se nós começamos a ficar muito exaltados pela busca de Deus, é uma questão natural, o nosso anseio vai. E aí se nós somos heterossexuais, se nós somos homossexuais, se nós somos homens, mulheres, ou um homem e uma mulher que não se identificam com seu gênero. O ponto é que o discurso é o mesmo. Então, existe uma base, uma plataforma aqui, no qual os jivas se identificam, mais heterossexual e mais homossexual. Então, nesse caso, poderia existir o heterossexual masculino, o heterossexual feminino e aquele neutro, que pode ser do gênero masculino, mas que deseja o sexo masculino, e do gênero feminino, que deseja o sexo feminino. É a própria observação da existência da vida que nos diz que sim. Desde sempre. Existem pessoas, né, um tanto quanto, né, não muito reflexivas, que acham que essa coisa da homossexualidade começou agora. Outro dia, estava eu voltando para casa com os meus filhos do colégio, e a gente passou assim por um barzinho assim que é em frente ao colégio deles e tal. Tinha um senhor falando assim: "Você já viu sua juventude? Hoje em dia ou você é drogado ou você é gay." Que gênio, né? Que iluminar da humanidade, né? Ele acha que homossexualidade e uso de drogas começou em 1987. 1991, 2003 nasceram os primeiros homossexuais. É tão absurdo, né? Sempre foi assim, sempre existiu pessoas de todos os tipos, né? Então não tem nada de novo acontecendo agora. Nada de novo acontecendo agora. Não existe nenhuma coisa significativamente nova acontecendo agora. Estamos todos na Kali Yuga, e mesmo antes da Kali Yuga também existia diversidade. Porque a respeito das épocas é apenas a nossa percepção. Então é claro que hoje existe um aumento maior do potencial da burrice. Sem dúvida nenhuma, sim. Mas a burrice sempre esteve presente. Não é? Porque esse jogo da transitoriedade se dá pela nossa capacidade de nos perdermos na prática. Né? Então, eu acho que sim. Acho que existe uma plataforma que poderíamos falar em terceiro sexo, sim. É um dado da realidade. Isso não significa dizer que seja a mesma coisa a união do masculino e do feminino com a união homossexual. Por quê? No masculino e no feminino existem duas polaridades verdadeiramente. De fato, a vida biológica só pode surgir da união do masculino e do feminino. Né? Não surge da união do feminino com o feminino, do masculino com o feminino. Do masculino com o masculino. Né? Então, a respeito desta conformação biológica e material, de fato, só existe dois.
Mas no que diz respeito à existência das pessoas, nós temos essa manifestação. Mas são nossas almas que são masculinas, femininas ou neutras? Não. Nós somos o Atman. Nunca fomos tocados por essa impureza toda da transformação, da transitoriedade. Mas os jivas são a nossa consciência vinculada ao transitório. E aí nós temos plataformas, não é? Explicar por qual razão uma pessoa nasce com a tendência homossexual, masculino, feminino, por que ela nasce com a tendência heterossexual, masculino, feminino, é questão teológica, é questão de imaginação, é questão que qualquer um pode ter sua opinião sobre isso. Existem muitas escrituras, ideias, interpretações, né? A pessoa foi muito apegada a determinado tipo de coisa numa vida, ela traz essas marcas e tudo mais. Sri Ramakrishna diria sobre isso: eu não sei nada desse pensamento escolástico, só sei aquilo que minha mãe me diz. E verdadeiramente isso não é tão importante. O importante é que, seja qual for a plataforma em que você esteja, busque crescer o anseio por Deus. Na medida que o anseio por Deus cresce, todos os outros anseios diminuem. E esse é o único caminho de se unir com Deus, né? Enquanto isso, nós continuamos aqui, em várias plataformas. Tá bom? Muito bem. Segunda questão de hoje. Vi uma página no Instagram de um rapaz que se diz praticante de uma via hindu. A seguinte experiência: ele sentado com as pernas cruzadas na tradicional posição meditativa e de olhos fechados, enquanto uma outra pessoa parece estar falando algo para ele. Aí na legenda da foto diz: momento em que estou em Samadhi e meu guru vem me trazer de volta do Samadhi. É possível que essas coisas sejam sérias? Um meditativo do Instagram registrando foto do seu Samadhi? Bom, então, de fato, por exemplo, vamos começar aqui por algo notoriamente elevado, né? Esta fotografia de Sri Ramakrishna Paramahansa aqui, temos o Sri Ramakrishna em um estado de Samadhi. Estado meditativo profundo. Ele não estava ali e estava ali, ok? Como foi tirada essa fotografia? Nós conhecemos a história. Sri Ramakrishna tinha várias pessoas que se aproximavam deles, a maioria deles pessoas da intelectualidade bengalesa, né? Aquilo que era conhecido como Bradaloks, pessoas de cultura ocidental, movimentos progressistas da Índia, sobretudo do Brahma Samaj, mas também tinham muitos Goswamis, devotos, né, das outras escolas devocionais hindus, cristãos e muçulmanos. Muitas pessoas buscavam Sri Ramakrishna. Um desses admiradores de Sri Ramakrishna, podemos dizer devoto de Sri Ramakrishna, queria muito que o mestre permitisse ser fotografado, para que todos os devotos pudessem levar a sua fotografia. Sri Ramakrishna não gostava da ideia, dizia: não, 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 não. As pessoas meditem nas imagens de Deus já conhecidas. Não, não quero, não sou digno disso. E tinha esse modo de se portar. Renegava isso. Mas esse homem estava muito obstinado em fazer isso e certa vez trouxe todo um aparato, né, de fotografia moderna para aquele tempo para fotografar Thakur. E ele foi lá falar com o Sri Ramakrishna desconversou, foi embora meio chateado. E aí aquele homem ficou meio triste. Quem apareceu lá? Naren, o futuro Swami Vivekananda. Ele chegou, o que aconteceu? Isso, contou a história para ele. E Naren falou: ah, não, vamos resolver isso. É claro que é importante ter a fotografia de Sri Ramakrishna. Eu vou lá conversar com ele e você acompanha. Porque eu vou falar com ele, quando começar a falar sobre Deus, ele vai entrar em Samadhi. E, dito e feito, ele foi lá, começou a falar com o Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna entrou em Samadhi e ficou naquele estado. Como uma folha de papel, diz a descrição. E eles foram lá, ajeitaram o Sri Ramakrishna, colocaram ele assim. E estavam demorando porque queriam acertar a cabeça, queriam fazer isso ou aquilo. E Narendra disse: ele vai sair desse estado. Vocês precisam ser rápidos. E tiraram a fotografia. Sri Ramakrishna não falou nada a respeito daquilo. Depois de um tempo, levaram a fotografia para Sri Ramakrishna, explicaram a situação para ele, pediram perdão, Sri Ramakrishna, pediram bênção dele para que aquilo fosse divulgado. Sri Ramakrishna olhou para a fotografia, tocou a fotografia na cabeça e disse: isto aqui é um estado espiritual elevado. Vai ajudar muitas pessoas na meditação. E depois, com o tempo, disse: vai estar nos lares. Ele mesmo contemplou essa imagem de modo adorador.
uma experiência. Então, nos lares de muitas pessoas, pelo mundo inteiro, ao longo já desse longo tempo, pessoas contemplam Thakur Sri Ramakrishna como a manifestação desse estado extraordinário e um portal para Deus. Mas se deu assim. Mas alguém pode achar que isso é inadequado, porque Sri Ramakrishna é apenas um homem e você não deveria. Uma outra questão. Mas se você acredita que existem seres especiais que alcançam um estado especial de espiritualidade e que isso é venerável, ou seja, digno de veneração, de grande admiração e de grande amor, de grande sentimento, é muito adequado você ter essa imagem, essa fotografia, que diz Sri Sarada Devi, não é apenas uma foto, é o próprio Thakur presente. Não é? Então aqui eu acho que temos um quadro para observar. Agora, Sri Ramakrishna não estava posando e não estava fazendo assim, olha, vou ficar aqui, vou entrar em Samadhi, e você tira essa foto e divulga isso, porque isso vai fazer crescer aqui. Não, muito pelo contrário. Certa vez um outro admirador de Sri Ramakrishna escreveu um texto muito laudatório, muito elogiativo de Sri Ramakrishna, no jornal conhecido. E mostrou Sri Ramakrishna orgulhoso e feliz. Falou, mestre, aqui que eu escrevi sobre o senhor. Então Sri Ramakrishna ficou envergonhado e disse, será que precisa? Será que é bom? Vamos fazer assim, vamos fazer como as abelhas. Ninguém avisa para ela do mel, ninguém avisa para ela do néctar das flores, elas vão achar as flores. Não é melhor, de repente? Então ele tinha essa postura, tinha essa posição, não é? Tá muito diferente. Mas ainda assim, naturalmente aconteceu. Naturalmente, as pessoas que conheceram falavam dele. Nós temos o Sri Ramakrishna Katarita e tudo isso que se deu ao longo do tempo, o trabalho dos seus discípulos diretos, e pessoas que ao longo das épocas falaram a respeito dele, propagaram seus ensinamentos, sua imagem, seu nome, e isso continua. Não é? Mas você vê, a disposição dele não era exibicionismo. Você lembra do Senhor Jesus que cura as pessoas no Evangelho e diz logo depois: não conte para ninguém? Vai lá no sacerdote e oferece a ele o sacrifício para agradecer a Deus. Você vê a postura do Senhor Jesus? Não me chames de bom, bom é só o Pai, bom é só Deus. Então, toda a sua postura é de renunciar a esse aspecto assim da admiração e tal. Sri Ramakrishna também e tantos outros. Então, quando nós vemos uma pessoa comum postando fotos de si mesmo em um estado dizendo que é samadhi, isso é um tanto quanto complicado se a gente for fazer comparações com esse samadhi. Porque Sri Ramakrishna Samadhi, ele estava fora do mundo, estava no nono estado, no sétimo estado, talvez no nono, não é? Testa, vê Deus. Topo da cabeça, não tem mais contato com o corpo. Não tem mais contato com o corpo. Pode furar ele, você pode... Não tem mais contato. Está como uma estátua de madeira. Está numa profunda comunhão com Deus. Essa pessoa, quando volta aqui, é uma pessoa comum e completamente lançada ao mundo. Não, né? Não. E esses são diferentes. Esses são diferentes. Então, assim, quando a gente vê as pessoas se apresentando como portadores desse tipo de magnificência espiritual, através desses meios de autoproclamação, eu particularmente não vejo semelhança com isso. Não vejo semelhança. Não acho que é a mesma coisa. Não sei também se essas pessoas estão dizendo que é a mesma coisa. Ok? Mas eu digo, é uma outra experiência, é uma outra situação, é uma outra circunstância. Não é isso. Não é? Então é apenas isso que eu acho que pode se dizer. As práticas espirituais, elas são práticas, são muito íntimas.
Não combina muito com transmissão ao vivo de Samadhi. Não combina muito, né? Vou fazer aqui um vídeo cantando os nomes do Senhor na minha japamala. Você pode até mostrar como se faz, fazer algo assim, né? Educativo, dizer. Mas veja, todo dia eu vou mostrar minha prática, vou parar e tal. Se eu estou apertando o botão, botando a câmera e sentado ali e tal, eu estou lá na câmera. Eu estou lá na atenção da rede social. Eu estou preocupado com a divulgação, com a imagem, com a postura. Veja, aqui, para sentar para conversar aqui, eu preciso me preocupar se a luminosidade está legal, se tem aqui uma visão, né, interessante, se o meu ângulo aqui está favorável, se o som é favorável. Tudo isso é uma comunicação. Se eu estou querendo me comunicar com Deus, é com as coisas relativas a essa comunicação que eu tenho que me preocupar, não com outros aspectos. Então, não se grava, não se filma, não se posta essas coisas, né? Se é verdadeiramente isso. Tem outra coisa, que é a espetacularização das práticas que são veneráveis quando são voltadas para esse aspecto. Você não pode ter atores ateus, completamente materialistas, fazendo uma representação muito bonita da Divina Liturgia de São João Crisóstomo? Pode. Você bota assim o Matheus Nastergalli, o Antônio Fagundes, atores ateus e tal, não sei o quê, bons atores. E faz com que eles tenham a instrução da Divina Liturgia e não vão dizer aquilo que é teu, com lágrima nos olhos. Vão. É tudo uma representação. Então, assim, não é isso, né? A tilaca, a rudra, o cordão aqui daquela semente dos adoradores de Shiva e marcas e tudo mais. Não, 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 não é isso, né? Ao contrário, esse tipo de coisa manifesta um grande apego. Não significa dizer que o uso dessas coisas, das marcas e tal, seja um símbolo de que você não tem espiritualidade. Mas a junção disso com ganhar dinheiro, não é verdade? Vendendo cursos. Essas coisas não combinam. Agora, né? Só Deus sabe o que está no coração de cada um, evidentemente. Mas assim, o exemplo dos grandes seres nos levam para um tipo de interpretação do que é um caminho mais seguro espiritualmente. Né? Acho que isso é plausível se pensar assim. Né? Então é isso. Eu não acho que seja a mesma coisa. Apenas isso. Acho que é uma outra coisa que está acontecendo. Né? Muito bem. Questão. Sou uma mulher de 42 anos, casada com 2 filhos. Como a maioria das pessoas que conheço, nasci na tradição cristã, mas sem uma real espiritualidade. Quando tive meu primeiro filho, fui acompanhar uma amiga para uma aula de yoga da tradição do professor Iyengar. Gostei tanto e desde então nunca mais deixei de buscar esse conhecimento do yoga, né? Práticas do yoga, hatha yoga, asanas do yoga. Posteriormente, realizei um curso de yoga em uma escola tradicional da linhagem de Swami Sivananda Sarasvati. E recebi um certificado para poder ministrar aulas de yoga. Então, tenho minha página no Instagram para divulgar meus cursos e, naturalmente, apresento fotos de prática, de posturas, do estúdio. Muitas vezes recebo comentários dizendo que o que faço é uma deturpação do verdadeiro yoga, que yoga como ginástica é coisa de ocidental materialista. Ou, em casos mais grosseiros, fazem alusão à sensualidade, o desejo de mostrar o corpo, como se eu estivesse me prostituindo. A minha primeira reação é considerar que tais coisas são atitudes de pessoas dominadas por um puritanismo cristão que vê pecado no corpo, sobretudo da mulher. Mas muitos desses comentários vêm de pessoas que vejo serem adeptos de escolas hindus e budistas, e aí fico intrigada para saber se há algum fundamento nessas atitudes. Você poderia me dizer se a sua visão sobre essas mensagens de ódio que recebo há alguma base para esse tipo de agressividade, como se eu estivesse me apropriando de algo sagrado para fazer o mal? Eu descobri o seu canal há uns 4 meses e tenho gostado muito da abordagem, sobretudo do ensino de Sri Ramakrishna, que eu só conhecia de nome, mas sem nunca ter me aprofundado. Fico muito feliz que você tenha encontrado o ensinamento de Sri Ramakrishna, que seja crescente a sua afeição por esses ensinamentos.
Bom, na sua questão, né? Primeiramente, né? Se a base, malandro latino, se a base para manifestações grosseiras de pessoas na sua rede social a respeito de suas fotografias, e na qual você apresenta posturas ácidas do Hatha Yoga, se é uma base chástrica, se é uma fonte escritural que sustente isso. Ai. Deixa eu ver se não vai. Só um minutinho. Não, acho que não vou continuar assim. Vamos deixar seguir. Que tudo que respira louve o Senhor. Não, não há nenhuma base escritural para esse tipo de coisa. Para grosserias, para estupidez, para agressividade. Isso é só falta de educação. Não é? Só falta de respeito, só falta de senso, boas maneiras, falta de espiritualidade, falta de vida interior, falta de busca. Ou o sujeito ou a sujeita que vão até a sua página e olham a sua fotografia fazendo as asanas, eles se atraíram pelo seu corpo, sem dúvida nenhuma. Acharam você bonita, acharam você atraente e foram ver. E foi essa a motivação original. E muito tocados, muito sensibilizados, muito mobilizados por essa paixão física, carnal mesmo, pelo contorno do seu corpo, eles foram movidos a uma emoção de se manifestar. E como não poderiam manifestar suas verdadeiras emoções, que eram elogios, um tanto quanto constrangedores a respeito do seu corpo, do desejo deles por ele, começaram a inverter essa polaridade, tentando demonstrar então que eles são superiores a toda essa carnalidade que os envolve, os esmaga, fazendo você parecer a vilã da história. Não que eles sejam atraídos pelo seu corpo, mas que você é um tipo de, sei lá, de ninfa, de coisa do tipo assim, né? Você é uma sedutora. E eles estão ali como guardiões, né, da pureza, cheios de desejo, né? E é essa a natureza desses comentários, né? Essa inversão. Por que eu afirmo isso? Não pode ser simplesmente serem pessoas realmente muito puras e muito santas. Porque, primeiro, que as pessoas muito puras e muito santas, primeira coisa que eles se afastam é de fazer críticas aos outros, condenações aos outros assim, porque eles olham muito para dentro deles mesmos. Então eles encontram ali as barreiras que os impedem de ver o seu Senhor, ou eles veem o seu Senhor e não se preocupam com mais nada. Quando eles olham para suas próprias barreiras, eles sentem vergonha e tristeza por tudo aquilo que neles afasta eles da visão de Deus. E quando eles veem Deus, eles não conseguem mais deixar de ver Deus em todos. Então, não existe nenhum comentador assim que seja uma pessoa verdadeiramente realizada. Nenhum. Todos pessoas em profundo estado de ilusão. E que chegaram até a sua fotografia porque foram atraídos pelo seu corpo. Sem dúvida nenhuma. Não há nenhuma preocupação com a pureza de uma escola, nada disso. São as suas coxas, são as suas partes que atraíram eles. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Nada sustenta isso, a não ser desejo reprimido, angústias, ignorância, orgulho, brutalidades, truculências, idiotices. Tudo isso se supera porque todos nós somos o Atman. Mas enquanto estamos muito vinculados a essa nossa forma e estamos muito atraídos pelo aspecto mais grosseiro dessa expressão, fazemos uma série de burradas e essas manifestações de tosquice são manifestações disso. Então você fala, né? Você nasceu numa família cristã, sem espiritualidade, em um dado momento conheceu yoga e tal, e gostou, começou a praticar, e depois começou a se especializar, fez cursos, você citou aqui linhagens tradicionais da descrição e ensinamento das asanas do yoga, né? Do sistema yoga, né? De Patanjali e da sua expressão dessas asanas e posturas
não é? E nisso diz assim, estou legitimada por algo autêntico. Poxa, veio lá da Índia para cá, com mestres autorizados de lá. Por que as pessoas estão dizendo aqui que eu sou uma ocidental materialista, estou querendo, né, me exibir? Essa base da sua questão. Aí você percebe que pessoas que estão fazendo esses comentários, às vezes, são pessoas que você percebe que são adeptos dessas escolas indianas e tudo mais. Então, aparentemente, eles devem estar tirando isso de alguma coisa da tradição indiana. Qual é o ponto? Sri Ramakrishna Paramahansa, que você descobriu há pouco tempo, seus ensinamentos. Ele foi certa vez perguntado a respeito do Hatha Yoga. Perguntaram para ele, Takuro, Hatha Yoga é um bom caminho? Para um Bhakti, para um Bhakta, para a Bhakti Yoga, ele disse, o Hatha Yoga, as preocupações do Hatha Yoga, prende você muito à vinculação ao corpo. As posturas, as limpezas corporais, as preocupações com respiração, postura do corpo, né? E essas coisas não são negativas, mas essas coisas trazem a sua mente muito para o corpo. Então ele dizia, não é o caminho do Bhakta. Não é que o devoto precise ser uma pessoa fora de forma e que não se preocupe com limpeza corporal, ok? Claro que sim. Mas ele não faz isso como sua sadhana. Então, assim, como sadhana, como prática espiritual para se alcançar amor por Deus, não é adequado. É possível praticar yoga sem ser sadhana. Aí sim entra uma forma um pouco mais superficial, né? Como sadhana, imagine que você, assim, tem um altar como esse. Aí você, vez ou outra, você dá uma olhadinha, vez ou outra você bota um sininho, vez ou outra você bota uma lamparina, vez ou outra você faz uma mesura e passa disso você não faz nada. Assim, esse tipo de prática, cada uma dessas coisas que você fez aos pouquinhos é positivo, mas elas não sustentam uma prática espiritual. Não pode se chamar de prática espiritual. Então esse não é o caminho de Bhakti também. O caminho de Bhakti é o caminho de profunda absorção na ideia do amor. Cantar os nomes de glórias, lembrar dos passatempos transcendentais, contemplar a imagem dourada, rogar a Deus, oh, me dê amor por ti, me ajude, Senhor, a ter amor por ti. Faz com que eu me apegue mais a você, sempre. E viver a vida. Sempre vendo todos os atos como atos de serviço a Deus. Não é? Então, esse caminho que Sri Ramakrishna dizia ser o caminho do Bhakti Yoga. Então, algumas pessoas podem compreender que yoga, a palavra yoga, significa união, dentro de muitos outros significados, né? O mais especial desse é relacionado com união, união com Ishvara, união com Deus, união com Brahma, união com o Supremo. Então, no sistema de yoga diz Ishvara Pranidhana devemos conservar. Rendição total a Ishvara. Então, muitas vezes, né, a prática do yoga, das asanas, do Hatha Yoga, ela exclui da ministração essa ideia de que toda essa preocupação com o corpo é um trabalho para que você consiga purificar sua mente, seu coração e busque Deus. A busca do yogi é o Paramatma no coração, a imagem de Vishnu de 4 braços dentro do coração dele, ou do seu ideal, do coração. Ele está buscando lá, né? O se unir com Deus. Muitas vezes existe uma exclusão nessa questão da união com Deus. Então, nesse sentido, podemos dizer que há uma supressão, né? Uma retirada do aspecto mais essencial. É ruim para alguém que não tenha fé em nada fazer exercícios físicos, controlar a alimentação, uma alimentação mais saudável, não é? Não, é bom. Mas isso não é um caminho, aí sim, espiritual, verdadeiramente. O caminho espiritual precisa buscar o espírito, né? Então, esse talvez seria o tipo de comentário mais válido. Dizer assim, transforme as práticas de sua vida em movimentos para a busca por Deus. Disse Sri Ramakrishna que mais complicado é quando você tem uma sadhana que traz você muito pro físico, né? Assim como ele diz, veja a lógica. Ele dizia assim, fazer obras sociais é uma coisa boa, orfanatos é uma coisa boa, leprosários é uma coisa boa, cuidar das mulheres, das crianças, dos oprimidos, dos animais, tudo ótimo. Elevar as mulheres, né, naquela sociedade muito machista, ótimo. Proteger as crianças, ótimo. Cuidar dos animaizinhos, maravilhoso. Pessoas santas alimentam os animais, disse Thakur. Mas isso não é exatamente buscar Deus.
Então você pode alcançar Deus pelas práticas meritórias, diz esse Ramakrishna. Não. Porque as práticas meritórias prendem você ao mérito. Prendem você à ideia do resultado das ações. Prendem você ao recebimento de tapinhas. Prendem você à ideia de que você vai mudar o mundo. O mundo é tão pequeno. Não. Então, o que dizia Sri Ramakrishna? Procura amar a Deus. E aí Deus vai te dar tanta força e luz para você fazer tudo que é de bom. Então é o contrário, né? Então assim, não é que nós tenhamos que fazer as práticas do asana, do yoga, do hatha yoga seja ruim, mas isso não é o caminho do bhakti yoga. Então é nesse sentido que eu posso dizer a você aqui, você minha querida amiga, parabéns pela sua vida, pelas suas práticas, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua busca, pela sua sinceridade e pelo conhecimento recente desse Sri Ramakrishna. Tá tudo bem com isso. Se afaste dos imbecis, bloqueie pelos idiotas. Não leve a sério que eles são pessoas austeras, eles são só uns vagabundos que estão provavelmente se ardendo todo em chamas de desejo ilícito. Mas entenda que buscar a união com Deus é a coisa mais preciosa. Tá bom? Então, é apenas isso que eu tenho que dizer. Não se justifica nenhuma manifestação de ódio, mas a prática mais elevada da nossa vida, sadhana maior da nossa vida, é fazer crescer o espaço do amor a Deus. Que não impede você de cuidar do seu corpo, não. Tá bom? E de ensinar pessoas a ter práticas e posturas e tudo mais. Mas se você puder acrescentar lembrança de Svarapranidhana, vai ser muito melhor. Para você e para os seus alunos. Tá bom? Seja muito bem-vindo aqui, cara. Muito bem. Outra questão. Vejo que nos sermões dos padres e pastores contemporâneos deixou de existir a palavra sobre a negação do mundanismo. Todo o discurso é secular. Sobre as coisas do mundo, a noção de separação do mundo desapareceu. Eu gostaria que você comentasse isso. É assim, né? As religiões de massa, cristianismo, o islamismo, elas e outras religiões de massa, né? O que é religião de massa? Religião que estabelece uma forma de você reunir grandes quantidades de pessoas, não por uma ligação direta guru-discípulo, professor e aluno, intimamente vinculados e fidelidade e transmissão de um conhecimento secreto, espiritual, não. Sacramentos, fórmulas e calendários e jejuns e temporadas e templos e peregrinações, todo mundo, uma multidão junto. Elas se preocupam muito com a parte externa. Então, nisso, elas se preocupam muito com a sociedade, com a moral, com os bons costumes, como a vida está acontecendo. E nisso, o sistema da coisa toda é muito voltado para o mundo. É no sentido de melhorar o mundo, de tornar o mundo mais elevado, tornar o mundo mais justo, tornar o mundo mais piedoso, tornar o mundo mais com lembrança de Deus, um mundo mais casto, mas é mundo. Então o discurso, seja dos progressistas que vão falar, Jesus só quer que você alimente as pessoas, Jesus só quer que você ajude o pobre, Jesus só quer que você não persiga as minorias, Jesus não quer que você pense nele, não. Não, isso não importa, é tudo imaginação, tudo coisa para criancinha. O importante é que você seja legal, progressista. Ou o tradicionalista que diz, a única coisa que importa é você cumprir os jejuns, estar na liturgia, a liturgia tradicional, da maneira certa, vestido da forma certa, e você ser uma pessoa moral, e nisso você está, né, comungando, confessando, né, não cometendo pecado mortal, você vai estar no céu. Né? Com variantes aqui das religiões. Essa forma de expressar, veja, toda a ênfase é sobre o mundo. Nunca é sobre transcender o mundo. E aí está o caminho. Por qual razão o discurso do mundanismo é transformado num discurso sobre o mundanismo é contra as minhas práticas. Mundanismo é ser alheio àquilo que eu vejo como meta. Mas é sempre sobre o mundo. Não é?
Então, o que falta no discurso das igrejas, aqui só para ficar no exemplo que esse amigo trouxe, é a ideia de que esse mundo ele é uma instância passageira. Nós não deveríamos estar preocupados com ele. Que vou deixar para os meus filhos nada. Eu posso promover nos meus filhos a ideia de que eles são almas espirituais eternas, parte de Deus. É mais forte se eu também estiver promovendo dentro do meu próprio coração essa ideia, né? Então é isso. Lembrança de Deus é Deus como pessoa, né? Pessoa suprema qual você busca amorosamente, né? Como servo, como amigo, como filho, como amante, você busca Deus vigorosamente. E isso é contrário do mundo, das identificações aqui transitórias. As igrejas não ensinam isso, porque elas são parte do mundo. As religiões são parte do mundo. Uma parte sátifica do mundo, mas são parte do mundo, né? Então, por isso existe toda essa grande preocupação de proselitismo, de angariar devotos, de estar na frente, né? Nós seremos a maior religião daqui a pouco. Entendeu? É mais ou menos por isso. E tudo é preso a esse aspecto. Então, quando você vai falar de algo assim que transcende, as pessoas vão entender que você está num escapismo, né? Mas não é isso. Veja, transcender o mundo conta com moralidade, conta com caridade, né? Discernimento. A vida, você vive aqui, disse Ramakrishna, você vive. Faça o que é bom. Agora, a sua busca é o quê? É Deus, é o Senhor, é a alma da sua alma, é o seu amado, é o seu amigo, é o seu querido. Pensa no amor dos apaixonados e pensa o que eles pensam. Eles trabalham, eles estudam, eles conversam com as pessoas, eles estão jogando bola, eles estão na academia, mas o seu pensamento está todo lá, na pessoa querida, a qual ele está apaixonado, que ele vai se encontrar, vai sair, vai correr, vai abraçar, e vai ficar, e aí o mundo desaparece. O mundo desaparece, você entende isso? Nós conseguimos ter esse sentimento aqui no mundo. Imagine se você direciona isso para Deus. Você vai pensar em moral, bons costumes, fome, miséria, progresso, perseguição de minorias. Não, liturgia, não, não. Você está lá, meu amado. Você está totalmente envolvido no seu amor divino em Deus, né? Só que isso, convenhamos, né? Não constrói templos, não, né? Promove, né, uma sociedade pujante. A sociedade pujante se dá com rajas e tamas, né? Paixão pelo mundo. E a expressão exterior das religiões se sustenta nisso também, não é? O esplendor da fé é um esplendor externo. É ruim isso? Não, não é ruim. Mas o truque é fazer disso um barco para te levar a outra margem. Quando a gente esquece da outra margem e fica no barco, a gente faz uma casinha no barco, faz um castelo no barco, a gente perverteu, né? Então é por isso que o discurso das religiões ele tem essa característica, que não fala mais de é, que bom que daqui a pouco nós não estamos mais aqui. Não, a ideia é de que nós estaremos aqui para sempre, tudo é sobre isso aqui, né? É isso, meus amigos. Outras ótimas questões aqui para tratar, questões polêmicas, mas vamos ficar para uma próxima oportunidade, porque eu não tenho tempo para desenvolver né, com substância. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. Inscrevam, participem, e assim vamos continuando essa interação. Um grande abraço a todos vocês. Bom? Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.